Graças a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Abramos então as nossas Bíblias. Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 13. E versículo de número 24. Mateus 13, 24. Quero mais uma vez externar meu agradecimento a Deus por mais uma vez nos permitir compartilhar a palavra com todos nós os outros nessa noite. Sabemos que nada é por acaso e que aprove a Deus nós estarmos aqui nessa noite para nos alimentarmos da palavra dele. E eu quero dar um tema para essa mensagem que nós vamos refletir nesse texto. Quero falar sobre os inimigos do Evangelho verdadeiro. Inimigos do Evangelho verdadeiro. Mateus 13, 24, vamos ler a palavra que diz dessa forma. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-os. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-os. Só até aí, vamos falar com Deus mais uma vez. Querido Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, por esse momento, na qual Você nos trouxe na Tua casa para te louvar, te adorar, te exaltar e aprender mais de Ti, aprender com a Tua palavra, Senhor. Por isso, ensina-nos, nos edifica, para que todos nós que aqui chegamos possamos ser abençoados pelo poder da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Queridos irmãos, esse texto que nós lemos é um texto muito conhecido no nosso meio. E temos essa explicação desta parábola do joio e do trigo pelo próprio Senhor Jesus, aí a partir do versículo 36, mas a palavra do Senhor, ela sempre nos traz novas lições. Eu quero falar sobre essa lição que o Senhor nos traz através desse texto aqui, que ocorreu durante o ministério do Senhor Jesus. Nós entendemos que o ministério do Senhor Jesus começa após o seu batismo, quando ele estava com aproximadamente 30 anos de idade, e esse ministério estende-se por 3 anos. Quando Jesus começa a pregar aqui na terra, ele começa a trazer uma mensagem diferente de tudo aquilo que as pessoas estavam acostumadas a ouvir. A mensagem de Jesus tinha um teor totalmente diferente daquele teor da mensagem que as pessoas ouviam de outras pessoas ou de outros que vieram antes do Senhor Jesus.
Essa mensagem era o Evangelho. Essa mensagem era a boa nova. Essa mensagem que Jesus trazia era uma mensagem de exortação, mas também uma mensagem de esperança para aquelas pessoas que por muito tempo foram condenadas ao inferno. Jesus estava dizendo: vocês também podem herdar o reino dos céus. Vocês também podem ser salvos. A graça pode também vos alcançar. Essa mensagem, essa boa nova que Jesus começa a pregar, começa a transmitir, muitos recebem essa mensagem com alegria, pois era aquilo que eles tanto esperaram, aquilo que foi tanto profetizado no Antigo Testamento. Muitos recebem essa mensagem com alegria, mas também, enquanto muitos recebem essa mensagem com alegria, muitos também rejeitam essa mensagem. Muitos não aceitam a mensagem que Jesus estava pregando. Logo, quando o Evangelho é divulgado nas regiões de Israel, ela vai despertar muitos inimigos. E os primeiros inimigos dessa mensagem que Jesus estava pregando, os primeiros inimigos do Evangelho do Senhor Jesus, foram os religiosos. Os religiosos que estavam naquela época do Senhor Jesus foram os primeiros inimigos da mensagem do Senhor Jesus. Entendendo esse contexto histórico da qual se passa os evangelhos, nós entendemos que existiam alguns grupos religiosos naquela época. O principal, os fariseus, depois os saduceus, depois os essênios, como também os zelotes, que apesar de tudo carregava esse teor revolucionário. Então nós temos essas classes religiosas que existiam na época de Jesus, e esses foram os principais que rejeitaram a mensagem que Jesus estava pregando. Os fariseus não suportavam essa mensagem que Jesus estava pregando agora. Portanto, o Evangelho foi rejeitado por esses. Como nós bem sabemos, o Evangelho foi rejeitado e Cristo foi levado à morte por esses religiosos. Foram esses religiosos que levaram Jesus até Pilatos e foram esses que induziram a sua morte. Então esse foi um dos primeiros inimigos da mensagem de Jesus. O segundo maior inimigo do Evangelho da Boa Nova, nos primeiros séculos, foi Roma. Depois da ascensão de Jesus, depois que Jesus sobe aos céus e que os discípulos continuam proclamando essa verdade, os cristãos são perseguidos por Roma durante 300 anos. E esses 300 anos de perseguição não foram quaisquer perseguições, eram perseguição para a morte. Os cristãos eram levados a serem torturados, os cristãos eram levados para os coliseus. Era espetáculo para Roma ver os cristãos sendo mortos. Então, com certeza, Roma foi uma grande inimiga do Evangelho do Senhor Jesus. Só que essa inimizade com o cristianismo só perdurou até a chegada ou a suposta conversão de Constantino. Foi então que a perseguição de Roma cessa, né? Esses foram os principais inimigos. Nós podemos entender aqui que o inimigo lutava com todas as suas forças para tentar parar o Evangelho do Senhor Jesus. E ele tentava com todas as suas forças, usando os seus maiores métodos, usando os imperadores, usando os religiosos, usando de diversas formas. Mas quanto mais a perseguição aumentava, mais os cristãos cresciam, mais se multiplicavam. Nós podemos entender que o inimigo tenha pensado que talvez o seu método esteja errado.
Talvez ele não está conseguindo obter êxito levando os cristãos para os coliseus, porque afinal de contas eles não negavam o Senhor Jesus. Qual seria o novo método do inimigo para tentar destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo? Vamos ler aqui o texto que nós lemos. Jesus lhe propôs uma outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou também um joio no meio do trigo. O joio é essa erva daninha que tem uma semelhança com o trigo, e essa semelhança com o trigo é tão grande, que em algumas regiões eles costumam chamar o joio de falso trigo. Se você já teve a oportunidade de ver algum vídeo na internet mostrando o joio e o trigo do lado, eles são praticamente idênticos. É por isso que muitos chamam de falso trigo. Nós entendemos aqui também nessa passagem que essa boa semente que é semeada é o evangelho verdadeiro. Essa boa semente que é semeada no coração dos homens é o evangelho verdadeiro, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o inimigo que vem é justamente Satanás, que vem com a sua semente para plantar dentro da igreja a sua falsa doutrina. Satanás vem com o seu veneno e semeia dentro da igreja a sua falsa doutrina, de modo que as pessoas não percebam que aquilo é uma falsa doutrina. Que as pessoas não entendam que aquilo é uma falsa doutrina e tenham como verdade da palavra de Deus. Por quê? Porque são semelhantes. Observe que o joio, ele é impróprio para o consumo, pois contém fungos, toxinas, que causam efeitos graves nos seres humanos. Quando nós falamos que essa boa semente é a palavra de Deus, automaticamente ela vai nos nutrir, nos fortalecer. Mas quando nós recebemos a mensagem do inimigo que parece com a palavra de Deus, automaticamente ela vai ser imprópria para o nosso consumo e não vai nos causar danos espirituais. O inimigo semeia a sua falsa doutrina. Observe, irmão, que um falso profeta, ele não só prega heresia. Um falso profeta, ele não só prega inverdades, pelo contrário, ele semeia no meio da verdade doses de veneno. Ele coloca verdades dentro da sua mentira, para que as pessoas acreditem que essa verdade é a palavra de Deus. O inimigo semeia o joio no meio da igreja, porque agora o seu plano não é externamente. O seu plano é de destruir a igreja por dentro, naquilo que é o pilar da igreja, naquilo que sustenta a igreja, que é a palavra de Deus. Quando a semente é lançada, quando a semente do mal é lançada, essa erva daninha semeada pelo inimigo vai ter aparência de evangelho verdadeiro. E é isso que nós estamos vendo hoje. É isso que nós estamos vendo, essa falsa aparência de evangelho verdadeiro que tem adentrado em muitas igrejas e muitas pessoas estão tendo como verdade absoluta. Os inimigos da igreja agora são internos. O primeiro grande inimigo da igreja se chama o judaísmo. Durante todo o ministério de Jesus repreendeu os fariseus,
porque enfatizavam a tradição humana. Os fariseus observavam, acreditavam piamente mais no seu livro, o Talmude, do que na própria Escritura. Eles eram extremamente religiosos. Paulo falou, eles têm zelo, mas um zelo sem fundamento. Paulo repreende os judeus porque estes queriam que os gentios fossem circuncidados. Então nós vemos claramente na Bíblia, Jesus indo contra o judaísmo. Paulo pregando contra o judaísmo. Por que o judaísmo é então um inimigo da igreja? É um inimigo, pois é uma forma, pois muitos estão querendo judaizar, essa expressão, judaizar a igreja de Cristo. Como acontece essa judaização? Tudo começou aqui no Brasil, a judaização do Evangelho começou no Brasil com a consagração dos apóstolos. Esse movimento apostólico começou a trazer costumes judaicos para a igreja. Movimento muito famoso que aconteceu aí por volta dos anos 2000. A consagração dos apóstolos. Então começou a judaização do Evangelho. O que é judaizar? É trazer para dentro da igreja, da liturgia da igreja, da liturgia do culto, principalmente, elementos que condizem ao judaísmo, como por exemplo, a arca, o menorá, os altares. Em muitas igrejas agora você vai ver uma arca em cima do altar. Esse elemento é um elemento da antiga aliança, porque a arca não era a presença de Deus, a arca representava a presença de Deus. Você vai ver o menorá, você vai ver o altar, né? Mas, irmãos, isso aqui onde nós estamos não é um altar. É uma plataforma, e isso aqui é um púlpito. Os altares não condizem com o nosso templo, e muitos colocam essa plataforma como um lugar super santo sagrado. Dessa forma estão judaizando o Evangelho do Senhor Jesus. Quantas pessoas eu já vi em igrejas que tem uma arca estendida, pessoas se ajoelharem diante da arca, tocarem a mão nos querubins e orarem a eles. Por isso que é um inimigo, porque nós seres humanos, nós temos essa tendência, né, de querer pegar as coisas, parece que só vai ter efeito se eu pegar, se for concreto, porque se eu não pegar, parece que uma fé da qual eu não vejo, parece que ela não é suficiente, eu tenho que ter alguma coisa para me crer. Daí veio as vestes judaicas, né? Você vai ver pastores hoje com vestes sacerdotais, pastores hoje vestindo o quipá, você vai ver o uso do shofar, você vai ver o uso do shofar em atos proféticos, você vai ver hoje pessoas vestindo-se de pano de saco, você vai ver pessoas hoje banhando-se com cinza. Eu estou seguindo a tradição, eu estou seguindo aquilo que a Bíblia diz. Todas essas coisas, irmãos, esses utensílios faziam parte da antiga aliança, quando o homem ia até Deus, porque tinha que oferecer sacrifício a Ele, porque tinha que pedir perdão através do sacrifício, e assim acontecia. Mas quando Jesus veio, quando Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, todas essas coisas elas foram passadas. Todas. Nós não precisamos mais dessas coisas, porque quando o véu se rasgou, nós tivemos livre acesso ao trono de Deus. Sim, irmãos. Nós tivemos livre acesso.
Então nós não precisamos dessas coisas. Então a tendência hoje em dia é judaizar a igreja, irmãos. Isso é um perigo, está acontecendo nas igrejas tradicionais. Estão celebrando as festas de Israel. Você vai ver as festas de Israel. Todas essas coisas ficaram para trás. Todas. Observe que houve essa briga no primeiro século, na igreja primitiva. Observe que durante a reforma protestante também, da mesma forma, eles tentaram arrancar todas essas coisas do culto, tirar todas essas coisas que não pertenciam à igreja do Senhor. Então, depois de 500 anos, a igreja está voltando às práticas que a igreja lutou para que tirasse do meio dela. Infelizmente, é a nossa realidade. Por isso, o judaísmo é sim o inimigo do evangelho. Segundo inimigo, o ecumenismo ou o sincretismo. O que é ecumenismo? O ecumenismo consiste em uma unificação das religiões. Todos os caminhos levam a Deus. Tem aquele filme, As Aventuras de Pi. Não sei se alguém chegou a assistir aqui. Nesse filme, o filme é muito lindo, a aventura, Mas a mensagem do filme é: você pode seguir qualquer religião, porque no final você vai acertar o caminho para Deus. Infelizmente, isso aqui, irmãos, o ecumenismo está presente dentro de muitas igrejas protestantes. Porque muitas igrejas abriram umas portas e escancararam umas portas para religiões pagãs, para doutrinas pagãs. Infelizmente. Agora, alguns anos atrás, o Papa fez uma reunião lá no Vaticano e ele convidou líderes das religiões, o muçulmano, o hinduísta, convidou os católicos na pessoa dele e também os líderes da religião evangélica no Brasil. Estava presente nessa reunião ecumênica, dizendo que aquelas pessoas que estavam ali adoravam também a Deus. Isso é ecumenismo. Muitas igrejas estão se tornando sincréticas, porque estão adotando campanhas de prosperidade e campanhas heréticas. Hoje a igreja usou um subterfúgio, para atrair pessoas. Vamos fazer algo que chame a atenção das pessoas. Vamos fazer uma campanha. Campanha a resposta de Deus. Campanha em busca do meu milagre. Campanha 3 passos para receber minha vitória. E quando isso acontece, elas vão usar de meios pragmáticos para atrair as pessoas. Estão se tornando ecumênicas, estão se tornando heréticas, porque estão fazendo práticas que a Bíblia condena. Estão usando textos bíblicos distorcidos para tentar de alguma forma dar base para esses tipos de movimentos. Muitas igrejas se misturaram com religiões pagãs. Muitas igrejas se misturaram com religiões afro. Irmãos, eu já presenciei em culto que eu fui pregar, não só aquilo que eu vejo pela internet, igrejas que são idênticas ao centro de Umbanda. As pessoas estão lá todos vestidos de branco. No altar não tem instrumentos, não tem bateria, não tem guitarra, só tem tambores. As pessoas estão descalças na igreja. O que é isso, irmãos? Isso é um engano. Estão recebendo influências de outras religiões, se passando pelo evangelho. O inimigo conseguiu semear nessas pessoas e eles estão achando que aquilo é a verdade. E qual é a desculpa para eles? Qual é a desculpa? A desculpa é dizer: não, irmão, não. Quem dança para Jesus somos nós.
O diabo copia a gente. O diabo copia a nossa música, o diabo copia a nossa dança, o diabo copia tudo. Será que é isso mesmo, irmão? Essa é a desculpa que muitos usam. Esse ecumenismo, esse sincretismo está presente em muitas igrejas. Lá no norte, quando você chega no norte, você vai presenciar isso. Isso está presente em 90% das igrejas. 90% das igrejas estão dessa forma aqui, parecidas com outras religiões pagãs, em sua liturgia, em um culto onde Deus não é honrado, em um culto onde Deus não é adorado. Não. Muitos estão entrando por esse caminho do ecumenismo quando misturam o evangelho, a igreja, com a maçonaria, por exemplo. Muitos. Eu já vi grandes líderes de igrejas episcopais que voltaram-se para a maçonaria. Ah, irmão, não tem nada a ver. Como que pode, irmãos, não ter nada a ver eu participar de uma seita oculta, aonde adora-se ao deus Gadu, aonde Bafomete, o cabeça de bode, também é adorado? E eu digo que não tem problema eu misturar a minha igreja com esse tipo de culto. Sincretismo. Infelizmente, muitos adentraram por esse caminho. Infelizmente. Por esse motivo, o ecumenismo é um grande inimigo. A semente foi lançada e muitos caíram. Muitos estão achando que isso é evangelho. Terceiro inimigo. E esse aqui é um dos maiores inimigos da igreja, porque adentrou em muitas igrejas tradicionais também. Se chama teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade entrou de forma lenta, gradativa, e foi contaminando altas classes das igrejas. Hoje é bastante conhecido no Brasil e hoje pertence a muitas igrejas. O divulgador desse movimento foi Kenneth Hagin, que já veio algumas vezes aqui no Brasil. Divulgou o movimento da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade prega que é da vontade de Deus que todo cristão seja rico, que todo cristão seja próspero. Prega que um cristão não pode ter enfermidades, viu, irmãos? A teologia da prosperidade diz que você não pode ter enfermidades, porque pobreza e enfermidade são falta de fé ou pecado. Se por acaso você ficou doente, talvez você tenha pecado contra Deus, ou você é tão incrédulo porque você ficou doente. Olha o tipo de teologia, irmãos, que é pregado em muitas igrejas, nas maioria das igrejas. Pecou, aliás, ficou enfermo, é porque pecou? É porque não tem fé? Tem condições financeiras diferentes de outras pessoas? É porque você também não tem fé para você ser uma pessoa rica, próspera. A teologia da prosperidade ensina que se você ofertar, você tem o direito, você pode exigir de Deus que Ele te abençoe. Quando você oferta na igreja, Deus é obrigado a te abençoar. Deus fica refém da minha oferta. Se eu entrego o meu dízimo, eu sou obrigado a olhar para você e dizer: Senhor, abre as comportas aí, viu? Já que eu entreguei, já que eu sou fiel, então o Senhor tem que me dar aquilo que eu estou pedindo. A teologia da prosperidade é aquela teologia que convida as pessoas a virem à igreja por causa das bênçãos e não por causa de Deus. Você viu que o slogan da igreja mudou? Venha hoje para a igreja porque você vai ser abençoado. Venha hoje porque Deus tem um milagre para você. Venha hoje porque Deus tem uma cura. Venha hoje porque Deus vai fazer isso na sua vida. O slogan mudou com a teologia da prosperidade.
Não existe vem à igreja porque você precisa de Deus. Vem à igreja porque você é pecador, porque você precisa da graça dele, porque você precisa ser salvo. Não, simplesmente o slogan mudou. Convida pessoas interesseiras. Imagine uma teologia dessa num país como esse, onde a inflação vai nos seus limites, e aparece alguém dizendo assim: olha, você não precisa fazer nada, só entregar a sua oferta, porque você vai ser rico, você vai ser próspero. É uma oferta muito boa, não é? Por isso que cresceu, virou um fenômeno no Brasil, a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade apresenta um Deus que é servo, que é mordomo da vontade do ser humano. Aquele Deus da teologia da prosperidade, ele é obrigado a servir o ser humano. Não existe aquela parte que diz assim: e seja feita a tua vontade. Não existe isso. Não. Não existe seja feita a tua vontade. Existe seja feita a minha causalidade. Eu ofertei, eu dizimei, eu quero, eu exijo que o Senhor faça. Deus se torna mordomo, Deus se torna um servo, Deus se torna um capataz, um capacho da vontade dos seres humanos nessa teologia da prosperidade. E muitos defendem ela com unhas e dentes. Teve até uma Bíblia lançada, alguns anos atrás, Bíblia da Vitória Financeira, da qual o pastor pegou e disse assim: irmãos, aonde tem teologia da prosperidade aqui nessa Bíblia? O próprio título dizia, Quando aconteceu isso, a editora desse dito pastor faliu. Como que pode, irmãos? É um contraste muito grande, não é? Por isso, a teologia da prosperidade é um grande inimigo do evangelho verdadeiro. Quarto inimigo do evangelho verdadeiro: a confissão positiva. A confissão positiva é uma ramificação da teologia da prosperidade. É uma consequência da teologia da prosperidade. O que é a confissão positiva? A confissão positiva prega que a pessoa tem o poder de ter tudo pelo poder da sua palavra, da sua voz. Eu profetizo, eu assim digo, Ou seja, se nós falarmos coisas positivas, acontecerão coisas boas, Mas se eu parar de falar, se eu parar de falar e começar a falar coisas ruins, automaticamente coisas ruins vão acontecer comigo. Ou seja, a minha palavra determina a ação de Deus sobre a minha vida. Daí vem então aquele termo, não sei se os irmãos já ouviram aqui no Centro-Oeste, mas é um termo bastante peculiar lá no norte, que é o termo de determinar e de decretar. Decrete hoje a sua vitória. Determine hoje a sua vitória. Olha a ousadia do crente, irmão, dizer tal coisa, determinar a vitória. Imaginou? Agora imagine você, pai. O seu filho chega para você e diz: pai, eu determino que o senhor me dê R$100 hoje. O que você vai fazer com o seu filho? Puxar o cinto, Aí o cristão acha na autoridade que tem o poder de chegar para Deus e dizer: Deus, eu determino que o Senhor me dê um carro, viu? Deus, eu determino que o Senhor cure esta pessoa. Deus, eu determino que o Senhor faça isso por mim. E muitos ainda abrandam o termo e dizem: eu profetizo. A teologia da confissão positiva, ela faz com que a gente pense que a gente tem poder nas nossas palavras, irmãos. Isso aqui é um engano cruel, muita gente acredita nisso. Por mais escandaloso que seja para algumas pessoas aqui, mas muita gente acredita piamente nisso, que se você falar, vai acontecer. Mas o Evangelho não é dessa forma, não diz respeito às minhas palavras, diz respeito à vontade de Deus.
Até a minha oração, quando peço nela, ela tem que estar debaixo da vontade de Deus. Deus só vai fazer, Deus só vai responder a minha oração se Ele quiser. Deus não é obrigado a fazer nada. Pelo contrário, tem pessoas que pensam que nós merecemos ser abençoados. Irmãos, nós não merecemos nada. Abrir as nossas Bíblias vai nos mostrar que o que nós merecemos é o inferno. Por quê? Porque nós nascemos em pecado, nós estamos destituídos da glória de Deus, nós não merecemos bênção alguma do Senhor. Não. E por que eu sou abençoado então, pastor? Eu sou abençoado porque, por um único fator, a bondade de Deus. Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso que, embora eu sendo pecador, embora eu sendo falho, Ele me abençoa mesmo assim. Então não tem dessa de dizer que eu falo, eu profetizo e vai acontecer. Não. Essa confissão positiva, ela anula a soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas, irmãos. É soberano. Eu já vi pessoas subir no púlpito e dizer assim: Senhor, se o Senhor não me der, se o Senhor não converter fulano, eu rasgo a minha Bíblia e deixo de te seguir. Já vi pessoas jogando Deus na parede. Já. Aí Deus diz: pode rasgar, né? Eu faço se eu quiser. Essa teologia da confissão positiva, ela enaltece o homem que está no centro do universo, né? É o homem. Essa teologia dá mais valor pela palavra falada do que pela própria Escritura, irmãos. Tudo que eu faço, tudo que eu faço na minha vida ministerial, conjugal, minha vida secular, ela tem que ter respaldo pela Escritura. Pela Escritura. Essa teologia, ela não tem respaldo, ela não faz parte da história da igreja. Você não vai ver os puritanos fazendo isso, você não vai ver a igreja do passado fazendo esse tipo de coisa, não vai ver. Não existe. Isso aqui é algo novo, da qual o inimigo semeou a sua semente e muitas pessoas estão acreditando que assim é, como verdade. Quinto e último inimigo, estou citando aqui apenas 5, né, irmãos, mas existe muito mais. É o movimento da quebra de maldição. Acho que aqui alguns irmãos já devem ter ouvido sobre isso. Esse movimento, ele prega que se alguém tem algum problema relacionado a, por exemplo, o alcoolismo, a pornografia, a depressão, adultério ou até mesmo doenças crônicas como diabetes, é porque isso veio de uma maldição hereditária, de um antepassado. Você tem diabetes, irmão? Você é amaldiçoado. Alguém da tua família teve, passou para você, é a maldição hereditária. Essa teologia da quebra de maldição, ela confunde doença genética com maldição hereditária. Você vai ver dentro dessa teologia muito termo de espíritos familiares. Irmãos, você não tem noção de como é essa teologia. Estou apenas aqui resumindo. Esse movimento, eles costumam ir nas casas das pessoas, orar pelas pessoas e encontrar demônio em tudo. São espíritos familiares. O espírito está alojado na televisão, está alojado no urso de pelúcia, está alojado numa blusa, está alojado num sofá. Então é preciso saber onde que está o espírito na sua casa. E mais, essa maldição, ela inventou uma hierarquia demoníaca, que você não vai ver essa hierarquia na Bíblia. Você vai ver no movimento de quebra de maldição, demônios e demônios, nomes de demônios. Você vai ver que eles dizem que você precisa saber de qual demônio está sobre a sua vida, de que legião ele é, a qual potestade ele pertence, a que parte do inferno ele está. Infelizmente isso aqui acontece dentro de igrejas, irmãos. Dentro de igrejas. E muita gente pensa que
que um cristão pode ser amaldiçoado, irmãos. Um cristão não pode ser amaldiçoado. A Bíblia é clara quando ela diz, Romanos 8, versículo de número 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, um ateu pode olhar para você e te amaldiçoar, um macumbeiro, um bandista pode jogar praga em você, pode jogar macumba em você, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma vez que você veio para o Evangelho, uma vez que você foi iluminado pela graça redentora de Cristo, uma vez da qual você entregou sua vida para o Senhor por inteiro, o sangue de Jesus está sobre a sua vida e nenhuma maldição está mais. Todas as maldições que poderiam haver na sua vida no passado foram quebradas instantaneamente. Por isso nós não precisamos de sessões de quebra de maldição. Você vai ver muito isso hoje, né? Culto de quebra de maldição. Para quem? Para crente. Que maldição é essa, irmão? Nós não precisamos de sessões contínuas de libertação. Muitas denominações trabalham com culto de libertação. Uma vez que eu fui alcançado por essa verdade, da qual diz, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará, eu não preciso de sessões de libertação, eu já fui liberto por Cristo. Eu já fui liberto. Então você vai ver muito esse movimento de quebra de maldição. A igreja não precisa desse tipo de batalha espiritual. Não, você vai ver muito hoje, né? Culto da batalha espiritual. A batalha, tem uns que são até ousados, a batalha dos deuses, aí coloca lá a foto de Jesus e do diabo do lado. Parece que numa queda de braço, Jesus está assim quase caindo, né? Se precisa do empurrãozinho da igreja para Jesus conseguir derrotar o inimigo, porque senão, coitado, Jesus perde a batalha. Não há maldição. A Bíblia vai dizer lá em Números, quem conhece essa passagem de Números 23? Que Balaque chama Balaão para amaldiçoar a igreja. Aliás, o povo de Deus, né? E quando ele sobe lá, em vez de ele amaldiçoar, ele abençoa Israel. Porque diz, contra a casa de Jacó não há encantamento. Irmãos, não há maldições sobre as nossas vidas, nós somos libertos. Nós somos livres pelo sangue do Senhor Jesus. Não há maldição. Seu dia ruim não é porque você acordou de manhã, aí você tropeçou, torceu o tornozelo, foi pegar o carro está com o pneu furado, a chave caiu do lado de fora, caiu no ralo. Ah, meu Deus do céu, parece que eu fui amaldiçoado hoje. O que foi que aconteceu com a minha vida? Não. Existem dias ruins. Parece que quando as coisas começam a dar errado para mim, parece que Deus está deixando de me amar um pouco e está deixando o diabo agir na minha vida. O diabo está fazendo uma festa na minha vida. O diabo está aparecendo na minha casa, né, de noite, está batendo panela. As coisas não funcionam dessa forma, irmãos. Nós estamos debaixo do Senhor Jesus Cristo, debaixo da graça do Senhor. E nós não precisamos desses movimentos. Não, porque Jesus garante essa proteção para nós. Jesus garante essa proteção para a sua igreja. Ele garante. Todas as maldições foram quebradas, todas as palavras contrárias. Eu não nego que existam maldições, eu não nego que existam palavras contrárias. Alguém talvez na sua vida disse que você não ia dar certo, que você não ia fazer isso, que não ia fazer aquilo. Beleza, pode ser. Mas, a partir do momento que você está na luz do Senhor, nada disso sobrevém sobre as nossas vidas. Nada. A minha vida está nas mãos dele. Eu me esforço aqui na terra, eu estudo, eu busco, eu oro, eu peço, e Deus direciona o meu caminho. É Deus quem faz acontecer as coisas na minha vida. Por isso eu não preciso desses movimentos. Eu não preciso da teologia da prosperidade, eu não preciso da confissão positiva, eu não preciso da quebra de maldição, eu não preciso de judaizar o evangelho, eu não preciso trazer o ecumenismo para dentro da igreja. Não, tudo isso é a semente do mal que está adentrando em muitas igrejas. Irmãos, muitos estão enganados. Muitos estão enganados dentro das igrejas. Porque o inimigo lançou sua semente, que é similar, que é parecida, mas não é o evangelho verdadeiro. Não é. Aí a Bíblia diz, né, que os dois cresceram e cresceram juntos.
O joio cresce juntamente com o trigo. São ambos similares. Ambos similares. Mas aqueles homens, eles tinham esse discernimento. Eles sabiam o que era o joio. Eles conheciam. Nós precisamos ter esse mesmo discernimento. Pedir a Deus para conhecermos e sabermos o que é de fato o Evangelho verdadeiro. O que é de fato a teologia da palavra de Deus. Para nós não sermos enganados. Amém? Vamos ficar de pé. O inimigo tem lutado, irmãos, ultimamente, para tentar nos confundir, nos afastar dessa verdade.